Olá, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o documentário Menino 23. Eu sou o Chicão e este é o meu canal. Que bom tê-los de volta por mais um vídeo, é uma honra tê-los aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo, já faça isso agora, se inscreva aí, assine as notificações, curta esse vídeo, comente e compartilhe. Mas se você já está inscrito, meu muito obrigado por voltarem aqui e assistir mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma parte da nossa história, a história do Brasil, que pouquíssima gente conhece, e eu me incluo nessas poucas pessoas que conhecem. Porém, é extremamente importante que nós passemos a conhecer. Eu tive o contato com essa história ouvindo um podcast de história, que é o História no Cast. Eu vou deixar o link aqui do pessoal, aqui na descrição do vídeo, para depois quem quiser ouvir esses podcasts aí dos meninos que possam estar escutando. E foi através desse podcast que eu cheguei a essa história. Eu já sabia que o Brasil tinha um flerte muito intenso com o nazismo na época do Getúlio Vargas. Tanto que um dos generais nazistas, o Mengele, ele acabou passando os seus dias finais aqui no Brasil. Eu me lembro até mesmo que no ano passado a revista Super Interessante lançou uma matéria bastante extensa sobre este assunto. Quando a gente começa a analisar um pouco mais, aí você começa a perceber os detalhes mais profundos do nazismo no Brasil, a gente fica até um pouco chocante. É uma informação que eu não sabia, é que o Brasil tinha o maior partido nazista fora da Alemanha. E chega até a ser engraçado você pensar em nazismo aqui no Brasil. Dando essa contextualização para vocês, é que eu acabei tomando conhecimento do documentário Menino 23. O documentário é um documentário brasileiro de 2016, produzido pelo Belisário França. Eu só tive contato agora em 2020, mas me parece que houve de fato uma descoberta desse documentário, e aí muita gente começou a ir atrás, né, de tudo dessas histórias. O Menino 23, ele é uma alusão a um dos personagens principais do documentário, que é o Seu Aloísio. O Seu Aloísio Silva, ele recebia esse nome, esse codinome de Menino 23, porque ele era dentre 50 crianças que haviam sido escravizadas na década de 1930 em uma fazenda no interior de São Paulo. Mas como é que chegamos a essa história do Seu Aloísio Silva? E é isso que o documentário vai mostrar pra gente. O documentário ele retrata a pesquisa do historiador Sidney Aguilar Filho. Inclusive no podcast que eu ouvi, ele fazia parte, né, desse podcast. E ele conta que tudo começou numa aula de ensino médio. Ele estava trabalhando o nazismo com as crianças, com a escola. E aí uma das alunas levantou, depois que ele desenhou a suástica no quadro, uma das alunas levantou a mão e disse que já tinha visto aquele símbolo numa fazenda. Ele conta assim que na época ele deixou isso de lado por um tempo, né, até ele conseguir amadurecer um pouco melhor as ideias, e depois que essa garota estava já maior, já tinha um pouco mais de conhecimento, ele foi atrás disso. E ele chega na fazenda Cruzeiro do Sul, em Campina do Monte Alegre, que é uma cidadezinha no interior de São Paulo. E quando ele chega nessa fazenda de Campina do Monte Alegre, ele encontra tijolos, e nesses tijolos ali você tinha a suástica. Então era a primeira informação que ele tinha. E a partir disso ele vai em busca de saber melhor sobre essa fazenda. E ele descobre que essa fazenda pertencia a uma família muito influente no Brasil da época, que era a família Rocha Miranda. E é exatamente aqui que a história fica assim, ainda mais revoltante. Um dos irmãos, né, da família Rocha Miranda, ele vai até um orfanato no Rio de Janeiro, e neste orfanato ele seleciona 50 meninos. 50 meninos abaixo dos 10 anos de idade.
Curiosamente, ele seleciona apenas meninos negros. E esses meninos negros são levados de trem até São Paulo e depois numa charretinha até a fazenda Cruzeiro do Sul. E é nessa fazenda em que esses meninos passam a ser escravizados durante pelo menos uns 10 anos, enquanto o Brasil ainda tinha uma relação bastante próxima com o nazismo. Por que então ele seleciona esses meninos negros? A gente precisa saber que nessa época o Brasil ele começava a se afundar nos estudos científicos, com muitas aspas, né? Porque hoje nós sabemos que isso é uma pseudociência, nos estudos da eugenia. E naquela época, inclusive a Constituinte de 1933, se eu não me engano, ela incentivava que a eugenia fosse ensinada nas escolas. Só para você ter uma ideia de como era o pensamento da época. O Sidney ele comenta no documentário que os anos de 30 e 40 talvez tenham sido os anos mais racistas do Brasil. Ele, depois no podcast que eu ouvi, ele acaba dizendo também que era um dos períodos, porque ele disse que o de agora também não é tão diferente daquela época. Então, nos ensinos eugenistas daquele momento, o que eles pregavam? Que existia uma raça superior. E é óbvio que essa raça superior seria a raça branca. Justamente por isso, esses meninos eles são escravizados. Também o documentário ele mostra como que surgiu o crescimento do integralismo nacional. O que seria o integralismo? Né? Seria uma alternativa brasileira para o fascismo, que era italiano, e para o nazismo, que era alemão. Então, tinha uma versão nacional que era conhecida como integralismo. E esse integralismo era basicamente a versão mesmo nacional do nazismo e do fascismo, com direito a uniformes, com direito a bandas marciais. E esses meninos da Fazenda Cruzeiro do Sul, eles eram totalmente doutrinados, eles eram totalmente circunscritos nessas ideologias. Através da pesquisa do Sidney, ele acaba chegando ao seu Aloysio, que é um dos sobreviventes desse crime horrendo cometido contra essas crianças que tiveram suas infâncias roubadas, e eles acabaram se tornando de fato escravizados, né? Lembrando que a escravidão havia sido abolida no Brasil em 1988, porém essa população negra não recebeu nenhum tipo de amparo, né? Eles acabavam vivendo à margem. Talvez seja exatamente por isso que o aprisionamento desses 50 meninos nessa fazenda não tenha sido tão chocante. Até porque os Rocha Miranda, naquele momento, eles eram considerados benfeitores, né? Eles eram considerados benfeitores para a cidade de Campina de Monte Alegre, e não é muito diferente do que a gente vê hoje. Muita gente que é considerada grandes benfeitores, pessoas que estão realizando grandes coisas, na verdade, elas têm um histórico de bastante crueldade. O documentário também é depois da descoberta do seu Aloysio, eles acabam encontrando também o seu Argimiro e a família de uma das crianças, que era chamada de número 2. A gente percebe, principalmente na figura do seu Aloysio, que a experiência traumática que ele passou nos anos de 30 naquela fazenda reverberou até os dias da morte dele. Ele falece em 2015. E é muita mágoa, muito rancor, e de fato a gente não tem como não tirar a razão dele. É um documentário profundamente importante, é fundamental. É exatamente por isso que eu estou falando sobre esse documentário aqui para vocês, principalmente para aqueles que tentam dizer que no Brasil não tem racismo, principalmente para aqueles que tentam dizer assim que na verdade os negros se vitimizam, que nós não temos nenhuma dívida histórica com essa população. É muito importante que você assista esse documentário. Você pode encontrar ele no YouTube mesmo, ele está disponível no YouTube, porque é muito importante. E tem também o link do projeto N23, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para que você tenha contato com esse momento da história do Brasil, que pouquíssimas pessoas falam, que pouquíssimas pessoas conhecem, mas que é extremamente importante que nós tenhamos esse contato, esse conhecimento.
Eu sei que nós estamos num momento de pandemia, onde a maioria das vezes a gente quer assuntos mais leves, eu inclusive, mas eu não pude fechar os olhos para esse documentário, não pude ignorar essa história, porque é parte importante da história do nosso país e que nos ajuda a compreender ainda mais como que nós chegamos até aqui. Tem uma fala de uma historiadora no documentário que me deixou bastante impactado, porque ela fala assim que nós temos uma das elites mais inteligentes do mundo, que é uma elite que pode fazer qualquer coisa, que ela sempre estará acima da justiça. Isso me deixou bastante perplexo, mas calou fundo, porque é algo que a gente realmente sabe que infelizmente é assim. E a gente precisa mudar. Então, esse documentário pode ser o pontapé inicial aí para uma nova forma de pensar, uma nova forma de raciocinar, e seria muito interessante que você conseguisse assistir esse documentário Menino 23 do Belisário França. Inclusive, ele era a aposta do Brasil na categoria de documentário no Oscar de 2017. Acabou não conseguindo indicação, mas nem por isso é uma obra menos importante, tá bom? Então a minha dica de hoje é sobre esse documentário importantíssimo, Menino 23. Se você já assistiu, comenta aqui com a gente o que você achou, se você gostou, se você não gostou, porque eu acho muito importante o debate, principalmente o debate gerado a partir desse documentário. Se você ainda não assistiu, corre para fazer isso hoje mesmo, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça, deixa o seu like, curta, comente e compartilhe. Um grande beijo e até o próximo vídeo.